Fala galera, seja bem-vindo aqui à Central de Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós vamos iniciar então um outro navegador cobrado em prova que é o Firefox. Bora lá, vamos conhecer. O navegador Mozilla Firefox, ele é um navegador também que você pode baixar gratuitamente aí na internet e utilizá-lo, porque ele traz recursos, assim como os outros navegadores, e também características de ser um dos navegadores rápidos que você pode aí instalar, inclusive em celulares. Então, bora lá, vamos conhecer esse navegador. Então, Mozilla Firefox. Antes de mais nada, eu vou deixar para vocês aí os meus contatos interativos. Então você tem aí, no caso, meu canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreva. Tenho também aí o meu Instagram para você me seguir e também eu deixo meu WhatsApp para você mandar para mim dúvidas, sugestões e até mesmo elogios sempre que desejar. Beleza? Então vamos lá. Mozilla Firefox, características que a gente tem aí deste navegador. Ele é baseado no que a gente denomina de software livre, tá? Então, quer dizer, ele oferece a possibilidade de você baixar, utilizar sem pagar nada, e também ele traz o que a gente chama de código-fonte aberto. Então, ele permite as atualizações, né, que você, sendo um programador, pode fazer, né? Então você pode acrescentar funcionalidades a este navegador, beleza? E é baseado nisso que a gente fala, né? Que é um código-fonte aberto? Ele é do tipo open source. Deixa eu colocar aqui para você a denominação. Ó. Open source, que quer dizer o código fonte aberto. Ou seja, um programador ele pode ali no caso, se tiver conhecimento para isso, visualizar os elementos internos do Mozilla Firefox e aí acrescentar ou alterar elementos que você tem ali presente. Pergunta de prova. O Mozilla Firefox é um navegador web desenvolvido pela Fundação Mozilla. Ele é um software de código-fonte aberto, o que significa dizer que a. O navegador pode ser baixado gratuitamente e seus usuários podem contribuir financeiramente com seu desenvolvimento, fazendo doações aos desenvolvedores através do site da Mozilla. B. É um software proprietário que vem com permissão para redistribuir cópias, mas exige que qualquer um que continue usando uma cópia deve pagar por uma licença no futuro. C. O software aceita qualquer fonte e funciona em versão beta praticamente durante toda a sua vida útil, contribuindo para a edição de novas ferramentas no navegador. D. O software não apenas está disponível para download gratuito, como o usuário tem acesso ao código-fonte e pode modificar e redistribuir o software, sujeito a certas restrições, conforme detalhado no Mozilla Public License. E o E é um software livre, podendo ser utilizado em qualquer computador, embora deva ser instalado sobre o sistema operacional Windows para funcionar. Então, vamos interpretar o que está escrito aqui. Primeiro, o navegador Mozilla Firefox ele pode ser baixado gratuitamente, mas o usuário não pode contribuir financeiramente para o seu desenvolvimento. Então, não é característica da Mozilla Foundation trazer esse tipo de ação, tá? B, é um software proprietário. Não, ele não é proprietário. Se ele é livre, ele não pode ser proprietário. C, ele aceita qualquer fonte e funciona em versão beta praticamente durante toda a sua vida útil. Não é verdade. Ele tem as suas versões beta, principalmente quando ele está em desenvolvimento. Tem nada a ver em toda a sua vida útil. D. O software não apenas está disponível para o download gratuito, como o usuário tem acesso ao código-fonte, que é a característica geral de ser código-fonte aberto. Então, só aí a gente já mata a questão. E aí, claro, vou colocar aqui a alternativa correta, que já é essa. E o E, ele fala, é um software livre, podendo ser utilizado em qualquer computador. Verdade. Embora deva ser instalado sobre o sistema operacional Windows para funcionar. Não. Ele pode ser instalado em qualquer sistema operacional,
ele é multiplataforma, beleza? Continuando, aí a gente entra nas características gerais do navegador Firefox. Então, como qualquer outro navegador, o Firefox ele permite que você possa navegar entre abas, né? Então, por exemplo, para navegar entre abas, você pode utilizar a opção de clicar no sinalzinho de mais que está aqui para abrir uma outra, ou usar a tecla de atalho correspondente, que é padrão em todos os navegadores, que é a tecla Ctrl T. Além disso, existe a possibilidade de você fazer o gerenciamento dessas abas, clicando com o botão direito do mouse em cima de uma delas. E aí você vai ter uma série de ações que permite que você possa, no caso, também, né, adicionar uma nova aba, abrir uma nova janela, cuja tecla de atalho é Ctrl N. Então, Ctrl N, nova janela, né? E aí, entre outras coisas que a gente vai ver já já. Em prova, como isso aí é cobrado? Olha lá. Em prova, ele está trazendo ali para a gente, ó, são atalhos de teclado para abrir uma nova guia nos navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox. Ele quer saber, respectivamente, quais são as guias que são utilizadas. Uma das vantagens que a gente tem em relação ao uso de navegadores é que as teclas de atalho, elas são as mesmas em relação a guias em todos os navegadores, não importa qual. Então eu não vou ter uma tecla de atalho diferente em um e outro. Então essa dica já é importante. Vamos ver então qual a alternativa correta. Olha lá. Bom, Ctrl N não é, porque ele quer abrir uma nova guia e Ctrl N é uma nova janela. Vou colocar aqui já. Beleza? Ctrl T é, a gente viu, né? Mas Ctrl G no outro? Não, tem que ser Ctrl T nos dois, né, gente? Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Agora, é importante saber que no Mozilla Firefox a gente pode gerenciar as nossas guias. Então, eu vou mostrar a minha versão mais recente do Firefox e aí você vai acompanhar comigo aqui na tela, tá? Então, olha lá. Aqui na tela, você já está vendo o Firefox. E o Firefox, por sua vez, quando a gente entra em um determinado site, por exemplo, vou entrar aqui no YouTube, tá? E aí, ó, clicando com o botão direito, ó, peraí, ó, deixa eu entrar aqui, ó. Clicando com o botão direito na aba, ele vai trazer ali algumas ações que podem ser feitas. Entre as ações está ali, ó, recarregar a aba, silenciar a aba, fixar a aba, duplicar a aba, adicionar a aba aos favoritos, compartilhar e fechar a aba. Aqui você está vendo que nessa versão que eu estou te mostrando, ele não está trazendo as teclas de atalho, ele não mostra aqui. Mas nova aba você já sabe, Ctrl T. Recarregar a aba, Ctrl R. Silenciar a aba, Ctrl M. Fixar a aba, o que é isso? Aí a gente vai ver agora. Eu posso fixar a aba no navegador e ele vai trazer o ícone correspondente ali ao site que eu estou visitando. Então, se eu abrir aqui uma nova aba, você vai ver que ele está lá fixado. Por que que ele fica fixado? Porque eu quero acessar esse site a qualquer momento. Então, se eu fechar aqui, ó, meu navegador, vai fechar aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O que que vai acontecer? Eu vou abrir de novo o navegador Firefox. Você vai ver que a aba está lá, ó. Ela sempre estará lá. Caso eu não queira mais que ela fique fixada, aí eu tenho que clicar com o botão direito do mouse e ao invés de fixar, eu vou na opção desafixar aba. Aí ele solta. Viu só? Então essa é a característica que a gente tem em relação ao gerenciamento das abas que a gente tem dentro do navegador. Tá bom? E aí, claro, uma vez que ele já está aqui presente, né? Já solto, aí você tem as opções, né? Que a gente já viu, ó, de silenciar a aba, aí vai aparecer escrito sem som, dá para ver? Deixa eu aumentar aqui o sem som, tá? Posso ativar o som novamente,
Temos também a ação de compartilhar, e aí ele vai trazer os compartilhamentos presentes aqui, respeitando aquilo que a Microsoft permite. Tá? Eu estou compartilhando através de um computador com Windows 10, então ele vai trazer esses recursos para o compartilhamento. Temos também a opção para você fazer o quê? Mover a aba. Então, eu posso mover para o final. Então, eu vou mudar a posição dela. Quando a gente fala mover a aba, é mudar a posição dela dentro aqui das abas que estão presentes na janela. Eu posso selecionar todas as abas, ou posso fechar a aba ativa, ou fechar as abas, aí eu escolho se é a esquerda, se é a direita, ou se são todas as outras que eu tenho. Entendeu? Então, tá aqui, ó. As opções esquerda, direita ou todas as outras abas, mantendo só aquela que eu estou usando aberta. Belezinha? Então, voltando para cá, galera, vamos ver mais elementos do Firefox. Sugestões de pesquisa. Então, quando a gente começa a digitar, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, concursos PU, ele já acionou o motor de busca dele e listou ali um monte de site ou um monte de sugestões ali para eu poder clicar. Esse motor de busca, por sua vez, ele vai ser acionado de maneira automática, né? Então ele vai buscar primeiro no histórico, depois nos favoritos e por fim ele já entra no buscador dele, que no caso do Firefox, o buscador padrão é o Google. Perguntas sobre esses elementos que a gente acabou de ver. Olha lá. Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre uma guia do programa de navegação Firefox em sua versão mais recente, contendo determinada página da internet e selecionar a opção fixar aba na lista exibida, será possível a. Criar um ícone no canto superior esquerdo do navegador, o qual permitirá o acesso direto à página exibida. B. Criar na área de trabalho do computador um ícone de atalho ao qual, ao ser selecionado, abrirá uma página exibida. C. Transformar a guia do navegador em uma nova janela. D. Adicionar a página exibida pela guia à lista de páginas favoritas. E E. Duplicar a guia aberta, criando-se assim uma cópia de página exibida. Como você pode ver, trata-se de uma questão retórica que pode ser colocada para qualquer navegador. Então, entre os navegadores, existe a possibilidade de você fixar a aba ou fixar a guia. E vai trazer a mesma característica, que é fazer, gerar ali para você um ícone, né? Esse ícone, por sua vez, representa o ícone favicon, é dado o nome de favicon àquele logo que você tem referente à empresa que está ali representando o site, né? E aí, quando você fechar o navegador e abrir o navegador, aquela aba sempre estará presente. Então, portanto, vamos lá. A alternativa correta é realmente a alternativa A. Beleza? E agora nós vamos conhecer a barra de ferramentas do navegador Mozilla Firefox. Então, olha só, o Mozilla Firefox ele vai trazer ali algumas características para a gente. Entre elas, alguns botões. Então, nós temos ali botões que estão presentes no navegador com uma possibilidade de voltar, avançar, o recarregar e entre outros que estão ali presentes, tá? Então, olha só, o Mozilla Firefox, ele permite que você possa adicionar os navegadores aqui, os sites aos favoritos, quando você clica aqui, beleza? Além disso, nós vamos vivenciar uma forma de você categorizar esses favoritos. Vamos ver? Olha só. Voltando para cá, você já vai ver aqui o Mozilla Firefox. Então, o Mozilla Firefox já está aberto aí. Então, imagine o seguinte. Eu vou exibir os meus favoritos. Ctrl Shift O. Então, eu estou... Ctrl Shift O é uma tecla de atalho que a gente tem aqui, que está presente dentro do Mozilla Firefox para você gerenciar. Então, ele abre as bibliotecas aqui, ó, de favoritos. Então, eu posso abrir os meus favoritos aqui, ó. Então, eu mostro meus favoritos. Outros favoritos, né? Então, ele está trazendo os favoritos inteiros aqui. Então, vamos lá, conteúdo. Quantos favoritos que eu tenho? Então, imagine que eu pegue aqui um dos favoritos que eu tenho, por exemplo, quebra-cabeça para criança.
eu posso, por sua vez, ao clicar aqui, criar uma etiqueta para esse tipo de, de site que já está armazenado aos favoritos aqui. Ó. Então, nessa etiqueta eu posso denominar qualquer elemento ou usar as etiquetas que eu já tenho. Por exemplo, eu vou usar a etiqueta jogos. Pronto. Automaticamente ele já vai estar aqui nas etiquetas jogos, tá vendo? Vamos lá de novo. Vamos criar uma etiqueta nova. Então eu vou clicar aqui em conteúdo e vou pegar aqui, ó, informática. Professor Fábio Augusto, sistema operacional. Aí eu vou clicar aqui uma etiqueta aulas. E aí essa etiqueta aulas já vai aparecer aqui, ó. Tá vendo só? Isso significa que eu posso categorizar os meus favoritos, fazendo com que os meus favoritos fiquem melhor organizados. E aí, através dessas etiquetas, eu consigo facilmente fazer uma busca, né? Então, eu posso procurar através das etiquetas, o que facilita bastante. Isso cai em prova, professor? Cai em prova. E a gente vai ver agora. Olha só. Então, continuando aqui, ele vai trazer assim, ó, no Mozilla Firefox, favoritos são atalhos para as páginas da web de maior interesse. Os favoritos podem ser criados ao clicar na estrela da barra de endereços, conforme ilustrado a seguir. O recurso do Firefox Mozilla, que permite categorizar e identificar os favoritos com palavras-chave, facilitando a sua localização, é pasta, a etiqueta, a gerência de extensão, o navegador padrão ou as preferências. Bom, a gente acabou de vivenciar, trata-se das etiquetas, galera. Então, portanto, alternativa B. E aí, para trazer todos os elementos de configuração que o navegador oferece, nós vamos conhecer o menu, que traz ali os três risquinhos, né? Que é o botãozinho que a gente tem ali, no caso, presente no navegador em questão. Esse navegador, por sua vez, traz como característica o seguinte: esse botão chama menu, né? Então, abrir o menu do aplicativo. E aí ele vai trazer para a gente todos esses elementos que você está vendo. Nós vamos vivenciar cada um deles ali para poder entender. Mas, ó, primeiro, nós temos o sync, que é uma forma que a gente tem de sincronizar os elementos que estão interligados no Mozilla Firefox, elementos que eu digo dispositivos, celular, tablet, computador, outro computador, mas para isso eu tenho que estar logado, né, com a mesma conta nos dispositivos. Aí a sincronização ela vai ser feita. Que tipo de sincronização? A mesma que a gente já viu em outros navegadores. Então, por exemplo, eu posso ver os favoritos, eu posso ver as senhas salvas, eu posso ter todo o acesso, desde que você possa, no caso, trabalhar com o mesmo navegador nos outros dispositivos. Beleza? Depois ele vai trazer para a gente o seguinte, ó. Ele vai trazer ali o bloqueio de conteúdo, né, que já está ali no caso no modo padrão. Isso daqui é uma forma de proteção. Então, vou colocar aqui, ó. Proteção. E essa proteção, por sua vez, ela vai gerenciar a forma com que a navegação é exibida. Então, aqui é claro que a gente pode alterar, mas aqui ele está no formato padrão. E aí ele vai impedir conteúdos que possam trazer algum tipo de prejuízo para o sistema operacional ou para o próprio navegador. Temos aqui as teclas de atalho comum, né? O Ctrl N para uma nova janela, o Ctrl Shift P para você poder, no caso, navegar de forma privativa, né? A gente vai falar já já sobre a navegação privativa. Caso você feche o navegador porque ele travou, existe a opção de restaurar a sessão anterior. Temos o controle de zoom. E temos aqui as ações de biblioteca que a gente acabou de ver, né? Que foi o Ctrl Shift O, inclusive, né? Para a gente poder acessar. Deixa eu colocar aqui, ó. Tecla de atalho Ctrl mais Shift mais O.
tá? Ctrl Shift O. Temos o gerenciador de extensões, que são as extensões que a gente tem a possibilidade de incorporar ao Mozilla Firefox, inclusive personalizando, colocando temas e etc. E temos o elemento opções. Quando a gente tem aqui opções, é a mesma coisa que configurações. Tá? Então, opções, ele vai trazer as configurações. E dentro dessas opções aqui, a gente pode mudar, por exemplo, a página inicial. Nós podemos também fazer alterações sobre o que vai ser exibido no navegador ou não. Então, enfim, todos os elementos de opções, de configurações estão aqui nessa engrenagem. Depois eu posso personalizar o navegador, abrir um arquivo de fora, salvar página como, imprimir, entre outros elementos que a gente vai ver mais de perto. Agora a gente vai responder uma questão de prova que traz exatamente isso que eu acabei de mostrar para você. Um funcionário do Tribunal Regional do Trabalho deseja configurar o Mozilla Firefox para que, ao abrir o navegador, seja acessado o portal do TRT6R. Então, que é esse site aí que você está vendo, né? Essa URL. Para realizar a configuração, o funcionário deve acessar a barra de menus e selecionar. A barra de menus são aqueles 3 risquinhos, né, que aparecem lá no navegador. Esse daqui, ó. Tá? E selecionar opções, localizar item, página inicial e inserir URL. B, configurações, localizar o item inicialização e selecionar abrir uma página específica e inserir URL. C, opções, localizar o item inicialização e inserir URL. D, configurações, localizar o item página inicial e selecionar adicionar página e inserir URL. Configurações, localizar o item nova página e inserir URL. Bom, vamos lá. Primeira coisa, na imagem que a gente viu aí, nós falamos de opções. Então, quer dizer, todas as alternativas que traz configurações a gente risca. E aí ele vai trazer para a gente a alternativa A e a alternativa C. A alternativa C diz opções, localizar o item página inicial e inserir o URL. E no C ele diz opções, localizar o item inicialização e inserir o URL. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Mas eu vou mostrar na versão atual como isso daí é apresentado. Então, ó, vem comigo aqui. Quando a gente clica aqui, né, nesse botão, né, no botão aqui do menu, nós vamos ter aqui configurações, eu não vou ter mais opções. E dentro de configurações, eu vou ter início. E lá em início, eu tenho a possibilidade de escolher qual vai ser aqui a forma de inicialização, tá vendo? Página inicial e novas janelas, URL personalizada e eu coloco ali o endereço que tem que ser feito, tá? Então, é dessa maneira que a gente coloca na versão atual do Firefox. Então, chama-se, no caso, configurações, aí eu vou em início e página inicial. Temos essas informações lá dentro das alternativas? Não. Olha lá. Nas alternativas, a gente tem baseado a imagem que a gente viu ali, que é opções, e ali no caso a gente não tem nenhuma alternativa que compreende em relação à opção configurações, item página inicial, e depois selecionar e adicionar página e inserir o URL, que seria um pouquinho mais próximo, mas trata-se do quê? Configurações, aí início, depois página inicial, e aí dentro de página inicial a gente teria que lá, na realidade, início, página inicial e novas janelas e escolher a opção URL personalizada. Então nós temos um elemento chamado entrar no SYN, que permite que a gente possa sincronizar dispositivos que também têm o Firefox instalado, para que você possa ter ali as informações de, no caso,
históricos de navegação, senhas salvas, pesquisas e etc. Então, vamos ver isso aí de perto. Muito bem. O entrar no sync é uma forma que a gente tem ali no caso de fazer a sincronização entre os dispositivos. A própria imagem aqui já ilustra, né? Que você está fazendo a sincronização entre computador, tablet e celular. Para isso é necessário que você entre com uma conta. Essa conta Firefox pode ser a sua conta mesmo de e-mail, não tem problema, né? E aqui ele já está dizendo para você baixar o Firefox, seja para o sistema operacional Android, para celular e o iOS, né? Uma vez que você faz a instalação, aí você pode, acessando com a mesma conta lá no celular, fazer o uso da sincronização. Beleza? Então, quando você entra aqui em opções, ele traz ali a opção do início, que a gente viu aí, né? Na última aula, a gente conheceu ali a opção de início, que é para você fazer a mudança da página inicial. Ele traz aqui o elemento pesquisa, né? Que mostra lá qual que é o buscador padrão, que no nosso caso aí é o Google. O privacidade e segurança, que a gente vai ver isso quando a gente falar exatamente de elementos de configuração, e aí, claro, a conta Firefox, que está diretamente ligada ao Sync, tá? Outra coisa que é importante lembrar, galera, é que todo navegador ele vai fazer o uso do seguinte: ele vai trazer para a gente a possibilidade, já que a gente está vendo aqui, de armazenar as informações que a gente utiliza no navegador, como o histórico de navegação, e também os cookies. O que são cookies? Cookies são os logins que a gente digita quando você vai acessar determinado site. Então, por exemplo, você vai acessar o Facebook, você vai digitar lá o seu e-mail e depois a sua senha, lógico. E aí você entra. Quando você for acessar de novo o Facebook, você vai digitar a primeira letra do teu e-mail. O que ele faz? Ele preenche. Então, esse ato de preencher é denominado cookie. E cookie também são as pesquisas que a gente faz no navegador, que também ficam armazenadas para que ele possa sugerir em outros sites, se você pesquisou alguma coisa relacionada a algo que você vai comprar, todos os outros sites que tiver alguma propaganda vai trazer exatamente sobre aquilo que você quer comprar. Beleza? Agora vamos ver elementos de questões de prova sobre isso que a gente acabou de falar e também os outros itens que a gente já viu. Olha lá. Bom, continuando. Sobre a internet e os navegadores, avalie os itens abaixo e indique a alternativa correta. Os navegadores Google Chrome e Mozilla Firefox apresentam o ícone de uma estrela próximo à barra de navegação. Esse ícone tem como função adicionar o site a favoritos. 2. Cookies são pequenos programas que adicionam funções auxiliares ao navegador. 3. As teclas Ctrl F no navegador Mozilla Firefox têm a função de localizar pesquisa na página. Isso não só no Mozilla Firefox, como em qualquer outro navegador. Então, nesse caso, quais são os elementos que estão corretos? O item 1, o 2 não, né? Porque você já sabe o que é cookie, e o item 3. Então, portanto, as afirmações 1 e 3 estão corretas. Beleza? Depois a gente entra aqui no elemento de navegação privativa. Tecla de atalho no navegador Firefox é Ctrl mais Shift mais P, tá? P de private, ok? Lembrando que na navegação privativa ele não vai armazenar as páginas visitadas, não vai armazenar os cookies, nem as pesquisas que você fez e muito pouco os arquivos temporários, ok? Porque lembre-se que na navegação privativa você não está invisível. Todas as ações podem ser ali acessadas ainda se você estiver dentro do ambiente corporativo, então o seu empregador pode ver. Se você estiver dentro do ambiente escolar, no caso, o pessoal do TI, da escola ou da universidade também pode ver os acessos que você fez. Beleza? Questão de prova sobre este assunto. Em navegadores web como o Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, a opção de abrir páginas de interesse em modo de navegação conhecida como privativo ou anônimo, que tem como características o quê?
Ter tempo máximo de exibição de cada página visitada? Não. Isso aqui é o que a gente chama de sessão de navegação. Então, quando a gente faz aqui, ó, uma sessão de navegação, a gente tem tempo. Onde a gente vê isso? Bancos. Se você fica um tempo sem mexer no site, automaticamente a sessão é derrubada. Ela expira. Então, a sessão de navegação, ela tem um tempo máximo de exibição, certo? Então, por isso, não é a navegação privativa. Não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas. Sim, é uma opção. Exigir cadastro de usuário, isso aí não tem cabimento. Ser exclusivo em dispositivo móvel também não. E exigir solicitação da digitação de uma senha a cada página visitada, menos ainda. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Beleza? Bom, um outro elemento que a gente tem presente no navegador é a opção de organizar os elementos, né? Então, o navegador desculpa, o navegador Mozilla Firefox, ele permite que você trabalhe através da biblioteca. A biblioteca, ela organiza os elementos de navegação. Então, quais são os elementos de navegação que a gente tem? Nós podemos organizar os favoritos, que estão aqui, o Pocket, que são elementos que você pode armazenar nele para ler mais tarde, tá? O histórico de navegação, o histórico de downloads, as abas sincronizadas e os screenshots, que são o quê? As capturas de tela que você pode fazer através do navegador. Então perceba que ele traz elementos comuns com o que a gente já estudou no navegador Edge. Então ele vai trazer essas características aí através da biblioteca. Então ele reúne tudo isso em um único elemento denominado biblioteca. E o navegador Firefox, ele além de trazer esse menu, ele traz outros menus, menus com denominação, como o menu arquivo. O menu arquivo ele vai trazer ali para a gente algumas teclas de atalho que são importantes, como a opção Ctrl T, Ctrl N, Ctrl Shift P, são os mais comuns, mas eu coloquei um outro aqui para você, o Ctrl Shift T, que a gente já aprendeu lá no navegador Edge, que também é a mesma tecla de atalho para reabrir a guia fechada no navegador Firefox. Reabrir guia fechada. Tá? Então, quando você fizer o uso disso aqui, você vai ver que é bem legal, tá? Não esqueça também do Ctrl W, que aqui no caso é fechar guia ativa. Pergunta de prova. Ao serem pressionadas simultaneamente as teclas Ctrl Tab no navegador Mozilla Firefox, o que acontece? Ah, eu não falei, né? Mas aqui está presente, ó. Ctrl Tab. Ctrl Tab navega entre abas. Como assim navega entre abas? Ele vai alternando entre uma e outra. Ele alterna entre uma e outra. Então, Ctrl Tab, ele vai para a próxima direita. Ctrl Tab, próxima direita. E assim sucessivamente até fazer a volta. Tá? Então, é o que o Ctrl Tab faz. Beleza? Vamos ver como que isso aí é cobrado em prova? Olha lá. A gente acabou de ver, né? O que ele faz? A próxima aba passa a ser a corrente. Todas as abas abertas do navegador são atualizadas. C. É encerrada a aba atual. D. O próximo campo de formulário corrente é selecionado. Então, a alternativa correta é esta. Agora vamos lá. Encerrada a aba atual. Ctrl mais W. Certo? Beleza? Mais uma questão.
Um analista estava utilizando o navegador Firefox em português e, em condições ideais, digitou a sequência de teclas Ctrl Shift P, que faz o quê? Fecha a página a qual estava navegando, abre uma nova janela privativa e navega de modo privativo, abre o histórico de navegação, localiza algo de seu interesse na página ao qual estava navegando e acessa o gerenciador de extensões. Então, o gerenciador de extensões é Ctrl Shift A. Tá? Fechar a página que estava navegando é Ctrl W. Entrar no modo privativo é Ctrl Shift P. Abrir o histórico é Ctrl H. E localizar algo do seu interesse é Ctrl F. Então, todas as teclas de atalho correspondentes aos elementos que estão ali, você já sabe. Depois disso, nós temos o menu Editar, galera. Olha lá. Ele vai trazer as ações de edição comum que a gente tem. Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V, então não muda nada, tá? A gente sempre vai ter o editar com os elementos comuns presentes ali, né, para você desfazer, refazer e o copiar, colar e recortar. Pergunta de prova. Em navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, frequentemente é necessário localizar uma palavra ou um texto na página que estiver sendo exibida. Uma forma rápida de se efetuar tal ação é digitar as teclas de atalho apropriadas. As teclas de atalho que proporcionam a exibição de uma barra que permite digitar o texto a ser buscado são Ctrl H, Ctrl N, Ctrl X, Ctrl V ou Ctrl F. Então, a alternativa correta é Ctrl F. Ctrl H a gente já sabe, né? Eu coloquei ali, mas eu vou repetir, é o histórico. Ctrl N, nova janela. Ctrl X, recortar. Ctrl V, colar. Certo? Beleza? Continuando, a gente tem agora mais um menu para conhecer, é o menu exibir. E como o próprio nome já diz, o menu exibir ele vai trazer para a gente ali os elementos de exibição, como barra de ferramentas, controlar o que pode ser exibido no painel, as opções de zoom para você aumentar e diminuir, a opção de exibir o conteúdo em tela inteira, cuja tecla de atalho é F11. Então, esses elementos são os elementos comuns que a gente tem dentro do menu exibir. Depois nós temos o menu histórico, onde ele vai trazer para a gente ali, ó, o histórico das páginas visitadas. Porém, o que ele vai trazer? Ele vai trazer aqui para a gente tecla de atalho Ctrl Shift H para mostrar o histórico, mas ele não mostra, ele mostra a biblioteca. Para mostrar o histórico, é só o Ctrl H. Então, cuidado com essa afirmação, tá? Ctrl H mostra o histórico. O Ctrl Shift H mostra a biblioteca, igual aquela biblioteca que a gente viu para a etiqueta de favoritos. Tá bom? Continuando. Assinale a alternativa que contém um atalho de teclado que exibe o histórico de navegação. O histórico de navegação é Ctrl H, beleza? Aí, no caso, a gente já conhece todas essas outras teclas de atalho. Continuando, nós temos aqui agora o menu favoritos. Em favoritos, você já sabe, existe a possibilidade de você adicionar aos favoritos, né? Esse Ctrl Shift B aqui, ele vai trazer como característica mostrar a barra de favoritos, que é aquela barra que aparece lá no navegador, logo abaixo da barra de endereços, certo? Então ele vai mostrar isso. E adicionar os favoritos não mudou nada, continua sendo Ctrl D em qualquer navegador. Pergunta de prova. Após visitar vários sítios da web, você gostaria de voltar aos sítios mais interessantes, mas já acha difícil lembrar de todos os endereços. Nesse contexto,
o nome do recurso do Edge ou do Mozilla Firefox que permite armazenar para uso futuro o endereço web de sítios selecionados é sítios confiáveis, informações pessoais, favoritos, busca ou sincronização. Então, a gente já sabe, trata-se de favoritos. E aí a gente tem o menu ferramentas. O menu ferramentas vai trazer elementos para que você possa trabalhar com o navegador, como por exemplo o Ctrl J, que é o nosso gerenciador de downloads, as extensões, né, que é o Ctrl Shift a opção de entrar no Sync, uma vez que você tem ali, no caso, uma conta do Firefox ativada, né? Essa conta do Firefox pode ser seu próprio e-mail, e aí a sincronização só vai existir também se o Firefox estiver instalado em outros dispositivos. Temos a ferramenta do desenvolvedor, informações da página e opções, né? Que são praticamente os mesmos elementos que a gente tem lá no abrir menu, que traz os três risquinhos presentes. Pergunta: o Mozilla Firefox é um navegador rápido, seguro e eficiente, usado por um grande número de usuários. Qual é o local onde se pode alterar a maioria das configurações do navegador e onde se armazenam as páginas que acessamos com muita frequência, respectivamente? Então, aqui a gente tem que lembrar que o Mozilla Firefox presente, ele não traz aqui a opção de configurações, ele traz opções. Então, só o fato de você lembrar que ele traz opções, já matamos a questão, que é a alternativa C. É importante lembrar que na versão atual, o item chama configurações. Aí quando você clica em configurações, aparece escrito opções lá dentro. É só para a gente ficar confuso na hora da prova. Menu ajuda, gente. O menu ajuda, ele vai trazer ali para você alguns elementos que são muito importantes e que eu acho bacana. Então, ó, vou voltar para cá. Ajuda, né? Então, veja que vou trazer aqui na versão do Firefox atual. Então, você tem aqui obter ajuda, soluções de problemas, enviar a minha opinião, né? Mais informações técnicas e denunciar um site enganoso. É isso que ele está trazendo em ajuda. Quando você clica em obter ajuda, ele vai abrir aqui o site da Mozilla. E aí ele traz para você aqui alguns tópicos frequentes: navegação básica, instalar e atualizar, sincronizar e salvar, né? Gerenciar as preferências e extensões, soluções de travamento, né? E aí você tem outros artigos, ó. Falha na conexão e a maneira para você se juntar à comunidade, certo? Então ele está trazendo essas características aqui, ó. O que você pode fazer também é encontrar na ajuda teclas de atalho. Use os atalhos na barra de inteligente, atalhos de teclado com rapidez no Firefox. Aí, ó. Então, ele vai separar por categorias. É bem legal aqui, ó. Navegação, página atual, edição, pesquisa. Então, você pode aqui no caso dar uma olhadinha nessas teclas de atalho e aí, claro, veja as que são pertinentes, a que você pode utilizar. Temos várias teclas de atalho ali, ele traz todas, porque nós estamos na ajuda do próprio navegador. Então, você pode fazer um filtro. Você pode ver, ó, Ctrl H, legal. Ctrl Shift H e o Ctrl Shift Del são elementos que a gente tem ali uso sempre presente em qualquer navegador, inclusive, né? O Ctrl Shift Del, ele vai apagar o histórico recente, né? E, claro, ele vai abrir as ferramentas para você limpar o histórico que estão aí no navegador. Beleza? Bom, voltando então, galera, para lá, vamos ver mais elementos aqui que a gente tem a respeito do navegador Mozilla Firefox. Olha lá a pergunta.
Para saber qual a versão do browser Firefox Mozilla que está sendo usado, deve-se clicar no seguinte item de menu: versão do Firefox, sobre o Firefox, atualização de versão, configurações do Mozilla e conteúdo da ajuda. Bom, lá na ajuda você tem um item chamado sobre o Firefox. Alternativa correta, alternativa B. Inclusive eu mostro lá para você, ó. Então veja aqui, ó. Clicar aqui em ajuda e você vai ver lá, ó. Sobre o Firefox. E lá está a versão do Firefox que a gente tem aqui agora, nesse momento, tá? E ele sempre vai atualizar, ele sempre atualiza, ele atualiza praticamente o tempo todo. E aí, se você percebeu que ele vai atualizar, você tem que reiniciar o Firefox para poder atualizar. Ele mesmo está trazendo isso para mim, então ele vai já mudar a versão que a gente tem aqui atualmente. Beleza? Bom, voltando para lá, nós temos mais uma questão. Olha lá. Assinale a opção que indica o local em que são salvos os arquivos baixados pelo usuário quando usando o Mozilla Firefox. Mesmo esquema, né, que a gente já viu nos outros navegadores. A gente baixa alguma coisa, ele vai para a pasta Downloads. Mas isso não significa que morre lá, que só pode ser lá, porque a gente pode fazer alteração. Então, portanto, alternativa correta, alternativa D, pode ser configurado pelo usuário. Beleza? E aí agora nós vamos ver as configurações que podem ser adotadas ao navegador Mozilla Firefox. Então acompanha aí comigo o navegador. Então, se eu clicar aqui nos três risquinhos que compreende abrir menu e clicar aqui no meu que chama configurações, que chama opções na versão um pouquinho antiga, ele vai trazer em início a opção para a gente mudar ali no caso a página inicial. Ele vai trazer aqui em pesquisa quais são os elementos que você quer definir, né? Se você quer que ele abra uma barra independente para pesquisa, você vai manter a barra na mesma barra de endereço. Então, pesquisar fica na barra de endereço ou pesquisar fica separado da barra de endereço. Aqui é uma escolha sua e o elemento que a gente tem presente dentro do Mozilla Firefox. Só. Buscador padrão é o Google. Mas se você quiser trocar, você pode. Ele traz aqui algumas sugestões, beleza? Depois, ele vai trazer aqui para a gente privacidade e segurança, aquele controle que a gente tem em relação aos rastreamentos. Ele está aqui na posição normal, tá? E as opções de rastrear, que ele rastreia aquilo que você pesquisa, você pode desabilitar. Quando que ele vai enviar ao site sinal de não rastrear? Se você fizer o uso aqui de sempre, aí você não vai ser mais rastreado, tá? Depois eu tenho o Sync, que é para você sincronizar com outros dispositivos, né? Exatamente como a gente viu. Deixa eu atualizar aqui também ó, o histórico. Eu posso limpar o histórico. Aí ele vai me perguntar qual o intervalo que você quer limpar? Na última hora, nas últimas 2 horas, nas últimas 4 horas, hoje ou tudo, tá? Aí você limpa. E aí dá OK, para poder fazer o uso aí dessa ferramenta de limpar o histórico recente. Beleza? Além disso, nós temos os elementos de permissão que o navegador oferece quando você vai, por exemplo, entrar numa reunião na web. Então você foi lá, abriu o Zoom, por exemplo. Aí você precisa permitir que o navegador libere câmera, microfone, para poder utilizar isso de maneira na web. Beleza, turma? Então, sobre o navegador Firefox, acredito eu que a gente já tenha vivenciado os elementos principais, tá? Qualquer dúvida ou sugestão de elementos voltados para o Firefox, pode mandar mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Beleza? Então, por hora, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!